nos permitiu estarmos mais uma vez reunidos aqui no seu nome. A glória dele, amém? Hoje queremos dar o encerramento da nossa campanha de 4 dias de Pentecostes, da presença de Deus. Eu creio que você vai sair daqui abençoado. Nós começamos falando sobre quem é o Espírito Santo. Depois falamos de quem é a igreja. De 2 condições para eu ser cheio. Depois falamos de como acessar ou aceder à presença do Senhor. E para terminar com hoje, eu quero falar sobre o avivamento. Amém? Tudo começa com o avivamento. Tudo começa com o despertar. Deus sabe por que faz as coisas. E Ele age na hora exata, no tempo e no momento certo. Ainda que as pessoas vão dizer, mas está se acabando, está se esfriando, está morrendo. Mas Deus tem sempre o momento exato que Ele desperta para um propósito. E o avivamento tem o propósito de despertar a nação. O avivamento tem o propósito de ressuscitar aquilo que estava morto. E muitas das vezes nas nossas vidas chegamos a um ponto em que nós olhamos para a esquerda, olhamos para a direita e não vemos saída. Olhamos para a nossa inteligência e dizemos, como eu vou me livrar desse pecado? Como eu vou me livrar dessa condição da minha vida? Então nós vemos o Senhor entrando na cena para mudar completamente a história, para mudar completamente o cenário. Ali onde disseram era impossível de alcançar, Deus traz algo que é fora desse mundo. Porque aquilo que está na terra não impressiona, não move Deus. Então é necessário que Ele traga algo que vem do alto. E eis que recebereis poder que vem do alto. Então o avivamento é um despertar. É algo que Deus faz para te tirar de uma certa distração, uma certa condição. E o avivamento tem escalas. Existe a escala pessoal, ou a dimensão pessoal, e tem a dimensão regional, e tem aqueles avivamentos que são de dimensão internacional. Muitas vezes nós vivemos avivamentos e não damos contas. Muitos aqui esta semana estão a viver avivamento. Porque você era uma pessoa que não conseguia orar. Você era uma pessoa que orava, mas não conseguia chegar lá onde Deus quer que seja. Então Deus traz alguém, traz uma situação para te tirar da posição onde você está e te fazer olhar que há muito mais na oração, há muito mais em Deus, há muito mais na presença. Eu não preciso me condicionar num único estado. Que não é preciso eu ficar só no aleluia e amém, mas eu posso alcançar regiões espirituais. Eu posso entrar em lugares que o meu corpo não consegue entrar, mas pelo meu espírito eu vou aceder a coisas que ainda não são como se já fossem. Eu vou aceder a lugares que ainda não são como se já fossem.
Eu vou tocar coisas que ainda não são como se já fossem reais. Tudo isso é só fácil se eu entendo o agir, o mover de Deus. Muitos de nós vivemos avivamentos, mas porque não temos profundidade, acabamos perdendo aquilo que Deus quer fazer. Quantas vezes Deus te levantou para orar em línguas? Quantas vezes Deus te levantou para orar para a tua família, para a tua casa? É porque Ele queria fazer alguma coisa através da tua oração, mas porque você parou pelo caminho, não deu continuidade e o avivamento acaba que morrendo. Mas será que tem alguém que está crendo essa manhã que Deus veio para te ressuscitar? Deus te trouxe aqui para te ressuscitar. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Falar de avivamento não tem como não falar de uma condição que chamamos morte espiritual. Há muitos que estão na igreja, há muitos que creem no Senhor Jesus, mas espiritualmente estão mortos. Ela anda ou ele anda, ele fala, ele faz tudo, mas não tem vida dentro. Mas não é uma vida humana ou vida normal, mas o seu espírito está abatido. Por isso é que não consegue orar em condições. Por isso é que você lê a palavra e diz, mas eu li e não entendi nada. Por isso é que há certas turbulências das nossas vidas na parte espiritual, porque durante a semana nós aprendemos que aquele que se ajunta com o Espírito do Senhor se faz um só Espírito. Mas nós sabemos que nem sempre isso está acontecendo. Há até pessoas que ele está aqui na igreja agora, mas o seu espírito está em uma floresta qualquer. O seu espírito está em um cemitério qualquer. E não tem como essa pessoa ter vida, porque a vida é no Espírito, e o Espírito se está preso, não há nada a fazer. Tudo que você vai viver é resposta da carne, porque é o Espírito que traz as coisas que não existem para a existência. É no Espírito que eu vou buscar as minhas coisas. E se o meu Espírito de alguma maneira está presa, ainda que eu trabalhar, ainda que eu estudar, ainda que eu me esforçar, eu vou viver como vivem os animais que têm corrente. Eu vou estar limitado ao tamanho da minha corda que colocaram no meu pescoço, porque o meu espírito está acorrentado. Você vai ver que as coisas começam a ser repetitivas. Estava quase para dar aquele passo. Já tinha tudo preparado para o casamento, mas de repente ou ela foi ou ele foi, porque o teu espírito está acorrentado. Sabe o que o inimigo faz? Ele te dá uma falsa sensação de liberdade. Ele larga um pouquinho a corda. Você vai ver que não, agora as coisas parecem que estão a melhorar, mas quando chega para fazer o grande acontecimento, a grande bênção, a grande resposta, é como se do nada alguém te puxa para trás. Ele vai dizer, você não pode avançar, porque nós colocamos um limite na tua vida. O teu limite é só 100 mil kwanzas. Fora disso você não pode receber. O teu limite é fazer filhos
fora de um casamento. Porque é assim que nós decretamos. Mas você está crendo que nessa manhã vai haver um avivamento na tua vida, que vai despertar o teu espírito. Ainda que ele estiver preso em algum lugar, ainda que estiver acorrentado em alguma coisa, esse que é o poder do Espírito Santo é capaz de ressuscitar até aquilo que estava morto. Amém? Vamos ler. Primeiro versículo, eu vou ler só pelo respeito pela palavra do Senhor. Vou te pedir que te coloques de pé, depois pode sentar. Só o primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor, Ezequiel 37, versículo 1. E a mão do Senhor veio sobre mim e me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? Pode tomar o seu assento, o resto eu vou continuar. Amém. Versículo 2 diz: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre a face do vale, e eis que estavam muitíssimos secos. Amém? Amém. Deus levanta o seu profeta, lhe dá não uma visão, mas lhe toma no espírito. É como que está dizer, o Senhor lhe arrebatou no espírito. Levou ele numa vala, um vale comum. E o Senhor lhe fazia passar naquele vale. Ele via ossos, mas não eram ossos frescos, mas eram ossos que já estavam ali há muito tempo, que já estavam secos. Essa condição de ossos secos está representando nossas vidas. Quantos de nós estão aqui na igreja, mas há alguma coisa na vida que parece que está morta, não reage, não acontece, você se esforça, mas nada acontece. Você diz, mas eu tenho tudo para ser uma mulher casada. Eu tenho tudo para ser um homem casado. Eu tenho tudo para ser um homem que trabalha. Eu tenho a formação adequada. Eu tenho a profissão. Eu tenho o conhecimento. Eu tenho as condições perfeitas, mas não consigo alcançar nada. O Senhor está a levar o seu profeta para dizer: veja a visão do meu povo. Parece que está tudo bem, mas dentro há podridão, dentro há ossos que estão secos. Ora, se há ossos secos, se a morte não pode haver caminhada, se a morte está na tua vida, não pode haver crescimento. Se a morte está na tua vida, você ainda que tentar, vai recuar no mesmo lugar. Você começa a pensar: será que veio do meu pai? Será que veio da minha mãe? Mas que mal é que eu fiz? E o Senhor está levando o profeta: anda pelos ossos, veja a condição do homem que não conhece a Deus. Muitas vezes até mesmo conhece. Muitas vezes até a pessoa conhece, mas ainda está a viver essa condição. Ele está dizendo: olha para esses ossos. Esses ossos são pessoas. Eram homens grandes, eram mulheres grandes, mas olha a condição que estão a viver. Estão mortos, não tem valor algum. Estão até numa vala, lugar do lixo. Quantos aqui era alguém que as pessoas podiam contar? As pessoas olhavam para ti e diziam: sim, Senhor, essa será uma mulher de Deus, será um homem de Deus, esta será uma verdadeira dona de casa, este será um homem provedor. Mas
parece que era mentira, que você só veio para sofrer. Parece que você só veio para acompanhar os outros. Parece que você só está ali para ser papel como nos filmes, nas novelas. Aqueles que chamam de figurantes, não tem história. Ele só fica, aparece, um flash e depois desaparece. Está dizendo, olha para esse vale. Estes ossos não são ossos de animais, são pessoas. Muitas vezes, por causa das situações que nós entramos na nossa vida, lugares que nós entramos, pessoas com que nós nos juntamos, elas matam-nos espiritualmente. Não era para você entrar naquela casa. Não era para você fazer aquela viagem. Não era para você se associar com aquele homem ou aquela mulher. Mas como você não sabia, estava cego no espírito, faltou discernimento, você se assuntou e a tua vida secou como os ossos. Você começa a se perguntar, mas eu não era assim. Eu era uma mulher que quando levantava para orar, a glória descia. É um homem quando eu buscava o Senhor, Deus me respondia. Mas por que agora estou assim? Porque a morte espiritual entrou na tua vida. E a seca tomou conta da tua casa. E quando isso acontece, nós olhamos, como vou sair dessa situação? Eu tento na esquerda, na direita, mas Deus está olhando para o profeta e disse no versículo 3, e me disse, filho do homem, poderão estes ossos, poderão viver estes ossos? Será que você pode perguntar no teu irmão, poderás voltar a ter vida? Será que você poderá sair dessa situação? Será que você pode sair desta morte espiritual? Veja o que mais me admira. Deus mostra a visão, sabendo Ele que dá a visão, Ele que tem o poder de libertar. Mas Ele está perguntando ao homem, filho do homem, analisa essa situação. Será que estes ossos podem voltar a viver? Se Deus te perguntar nessa manhã, esse problema que você está vivendo, é capaz de você sair dele? Qual vai ser a tua resposta nessa manhã? Eu sei a resposta de alguns, mas pai, esse problema já está muito tempo na minha vida. Eu já nasci assim. Isso já é hábito da família. É um costume familiar. Na nossa família é mesmo assim. Você pode estudar, mas trabalho não aparece. Você pode ser bonita, mas marido não aparece. Você pode ter trabalho, mas você não consegue fazer nada. Já nos acostumamos. Senhor, quero te perguntar, será que isso pode continuar na tua vida? Será que isso nunca vai mudar na tua vida? Será que você pode acabar com esse problema? Em outras palavras, está dizendo, quem te condenou e disse que você tem que permanecer assim? Quem é que disse que você tem que continuar a ser feiticeiro a vida inteira? Será que quem te fez nasceste da feitiçaria ou nasceste de Deus? Quem disse que você nunca vai mudar? Quem disse que você nunca vai ser uma outra pessoa? Me responda, filho do homem. Olha para a situação. Será que esses ossos secos podem voltar a viver? Eu, como
pessoa, eu vou olhar, eu não vou ver quem está a falar comigo, eu vou analisar. Osso, aqui só tem dedo, ali a perna está ali, ali tem o crânio. Como é que isso vai se ajudar outra vez? Sabe, nas nossas vidas, quando não vivemos pela fé, nós vivemos na carne. Estamos a olhar, há uma palavra na minha vida que eu serei homem de negócios, mas aqui na minha conta nem 10 mil se tem agora. Aquele que falou, ele é que se garante. Não depende daquilo que eu sou agora, nem daquilo que eu tenho agora. Depende daquele que me garante. A minha garantia não é a circunstância, não é o momento, mas é a palavra daquele que falou. Ele está dizendo, esse aqui é o meu filho. Será que você está vendo a mesma coisa que eu? Sabe, Deus parece que é egoísta às vezes em quando. Porque Ele te faz perguntas que parecem ser muito óbvias. Então como é que Ele vai me perguntar se eu estou aqui, ninguém olha na minha cara, ninguém me dá nada? Como é que Ele vai me dizer que eu serei um homem grande, uma mulher grande? Se eu perguntar aos analistas, aqueles que têm é impossível alguém que não tem nada chegar até ao topo. Como é que o Senhor vai me dizer que eu vou te usar? Eu que era prostituta, eu que era bandido, como é que eu vou ser apóstolo? Como é que eu vou ser profeta? E os homens vão olhar para mim e vão me julgar. Mas essa vai pensar que é quem? Para amanhã ser profeta. Esse vai pensar que é quem? Para amanhã ser pastor. Você que andou no bairro comigo, você que estudou comigo, você que andou na mesma sujeira que eu, você não pode. Mas como é que Deus vai me dizer uma coisa dessas? Que do meu espírito derramarei sobre a tua carne, e os teus olhos vão se abrir, e você verá minha glória. Vai começar como? Eu que nem sei orar, a Bíblia que nem sei ler. Como é que isso vai acontecer? Sabe? Diz assim a palavra: nem por força, nem poder, mas pelo Espírito. Quando alguém duvidar, como é que você vai chegar lá? Não é por força, nem o teu poder, nem o meu poder, mas é pelo Espírito de Deus. O profeta responde para Deus dizendo, versículo 3: e eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Eu pequeno como sou, como é que eu vou responder uma pergunta? Só tu. Quando ele está dizendo isso, ele está a reconhecer o poder de Deus. Senhor, os meus inimigos são demais. Você está dizendo que quando eu passar pelas águas não vou me afogar. Quando eu passar pelo fogo não vou me queimar. Aos olhos dos homens é impossível, mas só tu sabes o que é possível, o que não é possível. E sabe o que é que Deus lhe diz? Versículo 4. Disse-me então. Agora olha, Deus tem poder para fazer, sim ou não? Mas agora eu pergunto, Deus tem poder para fazer, por que Ele não fez diretamente? Ele podia muito bem pegar Ezequiel, venha, vou te mostrar o meu poder. Está sabendo o ossos secos como é que está maneirado? Deus não faz isso. Deus diz Ezequiel, eu sou Deus, tenho poder, mas
mas para eu fazer alguma coisa, você que vai falar o que eu vou fazer. Sabe o que ele disse para ele? E disse-me então: profetiza. Será que você está aqui já profetizou para Deus? Ele está dizendo: Ezequiel, profetizar é falar, fala em nome de Deus. Deus está te autorizando. Olha para essa situação. Fala no meu nome. Esse poder e essa autoridade. Fala no meu nome. E aquilo que você vai falar vai acontecer. Ele não está dizendo, Ezequiel, agora me assiste eu trabalhar. Não. Deus está dizendo, Ezequiel, eu te dei a boca. Eu te dei a boca para ser a extensão da minha boca na terra. Você não percebeu isso? Eu te dei a boca para ser a continuação da minha boca na terra. Eu estou no céu e tenho homens na terra que vão falar em meu nome e as coisas vão acontecer. Você não se pergunta por que Deus precisou de Ezequiel para profetizar? Ele podia fazer assim. Os ossos começam a ser recolhidos. Mas Deus usa para demonstrar que Deus opera junto com o homem. O que nós falamos por meio da oração, Deus concretiza. Ele disse: profetiza sobre estes ossos. Deus está falando para alguém aqui. Estás a ver o problema da tua vida? Aquilo que está morto na tua vida só está morto porque você está calado. Ele disse: meu filho, minha filha, te roubaram alguma coisa, tiraram o que é teu. Abra a boca, fala. Profetiza sobre os ossos secos e fala para eles. Como é que Deus faz coisas que para nós é impossível? Como é que Ele está me mandando fala com os ossos? Como é que eu vou falar com os ossos? É para te dizer que tudo que está debaixo do céu tem ouvidos e ouve e obedece. Eu tenho uma doença incurável. Tem ouvidos. Mas filho, estás a sofrer por quê? Eu te dei a boca. Sabe, tem uma coisa que eu gosto que aconteceu conosco. Em 2015, o pai orava com o pai um dia desses. Era uma oração de lamento. Pai, nós não temos nada. O Senhor disse que vamos ter um ministério. Até o número de pessoas que vão se converter. Você sabia que se você está aqui hoje, você já tinha sido contado há muito tempo. Por isso, não chore muito por isso. Porque Deus disse: até o número exato de pessoas que vão se converter no vosso caminho eu sei. E nós dizemos: Pai, não temos nada. Condições para começar não temos. Estamos num lugar que é como se estivéssemos a recomeçar, porque foi assim na fase das nossas vidas. Estamos a recomeçar. Sabe qual foi a resposta do Senhor? João, o que Moisés tinha? Moisés tinha a vara. E a vara é com ele que eu usava para fazer milagres. Contigo eu não te dei vara, mas contigo, como eu usei a vara de Moisés, assim eu vou usar a tua boca. O que você vai falar é aquilo que vai acontecer. Aleluia! Essa palavra ficou marcada
dizer que a tua boca será como a vara de Moisés. E o Senhor está falando para Ezequiel, fala com o moço que está seco. Fala para ele que ele vai ouvir. Deus está dizendo para alguém aqui, fala com a doença que está no teu corpo, que ela vai te ouvir. Fala com o problema que está na tua vida, que ele vai te ouvir, vai te obedecer. Ele disse, diz a eles. Agora Deus começa a lhe dar a instrução que ele tem que falar. O que você vai falar para o teu problema? O que você vai falar para a tua dificuldade? Deus disse, ouvi a palavra do Senhor. Não é palavra do homem, mas a palavra de Deus. Ele diz, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar fôlego em vós. Vivereis. Ossos secos não são só problemas, são pessoas. O teu espírito está batido, não consegue entrar na presença. O teu espírito não está lá, está longe. Eu farei entrar nervos, e o espírito de vida entrará em ti. Está dizendo, mas eu não tenho forças para orar, eu não tenho forças para fazer nada. Você está dizendo, assim diz o Senhor na minha vida: estes ossos, eu farei entrar fôlego em ti. Aleluia. Ele disse, e vivereis. Por isso é que você vê que a primeira coisa que os teus inimigos vão fazer é querer te matar. Porque a vida de um crente representa ameaça para o mundo espiritual. Então, se eu não consigo matar ela, eu vou tentar parar de alguma maneira. Porque o que nós fazemos é uma ameaça para o reino das trevas. Então o Senhor está dizendo, é que eu farei, darei vida. E ele diz que porém nervos sobre vós, versículo 6, e farei crescer sobre vós carne, e os cobrirei de pele, e porém em vós o espírito, e vivereis. Agora escuta, qual é o propósito de Deus? E saberão, eu sou o Senhor. Sabe o propósito de Deus? É para que você saiba, é para que o teu inimigo saiba, é para que os teus vizinhos saibam que Ele é o Senhor, que Ele é que dá, que Ele é que tira, que Ele é que tem o poder para ressuscitar, ainda que eles matarem. Ele é o Senhor que ressuscita. Agora, a parte de Deus termina. Sabe qual é a parte de Deus na tua vida? É a palavra que Ele te dá. Amém? Até aqui estamos juntos. A palavra que está na Bíblia é a parte do Senhor. Ele que fazer, como fazer. Durante a semana nós aprendemos como nós podemos aceder. Quem captou aqui? Como eu posso entrar na glória? Como eu posso aceder ao mundo espiritual? Então, se você tem conhecimento, agora é hora de praticar. Deus falou. Agora tu como homem, tu como profeta da tua vida, levanta e começa a declarar. Levanta e começa a ordenar. Levanta e começa a profetizar. Levanta e começa a tomar posse.
Agora, o que ele faz? Então, versículo 7. Então profetizei como me foi ordenado. Sabe? A nossa parte não é discutir com teus inimigos. Não é fazer confusão. Libera a palavra. Ezequiel liberou a palavra. Depois ele diz que mesmo versículo. E houve um ruído enquanto eu profetizava. É isso que acontece enquanto você está orando. Quando eu estou a orar, as coisas começam a se mexer. O que estava estragado começa a se consertar. O andar que estava quebrado começa a se consertar. Quando eu estou a orar, Deus está trazendo as coisas que não existiam. Deus está te ligando livramento. E quando o profeta estava a profetizar, começou a ouvir barulho. Aquele osso que estava lá no canto começou a rastejar. Aquela bênção que estava lá presa no uísque começou a vir para a tua vida. Aquela coisa que estava distante começou a chegar perto. Será que você está apanhando? Enquanto eu profetizava, comecei a ouvir ruído. As coisas que estavam mortas, eu vi os ossos. Mas quando eu começo a profetizar, eu começo a ouvir barulho onde não tinha barulho. As coisas começam a sair do lugar. O braço que estava ali começa a vir aqui. O meu espírito que amarrava no cemitério começa a sair para mim. A minha bênção que estava presa no lugar está a voltar. Porque eu estou a tomar posse. Você está apanhando? Quando eu começo, aquilo era uma fala. Não era uma fala pequena. Podia ser que a cabeça estava aqui, mas os pés estavam lá. Mas não é nossa missão se preocupar como vai acontecer. Porque as pessoas estão tão preocupadas. Como é que vai acontecer? Disseram que eu vou viajar. Eu não tenho nada agora. O agir é de Deus. A tua missão profetiza e espera. Ele disse, eis que ouvi ruídos. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. Sabe o que é reboliço? Um movimento. Alguma coisa começou a se mover no meio do mar. Muitas vezes nós estamos tão presos a um problema que as coisas não se mexem. Mas quando eu começo a buscar ao Senhor, sabe o que vai fazer? Começa um barulho. As coisas começam a se movimentar. Depois há um mover, porque é necessário quem ora ver o resultado da sua oração. Aleluia. Começa a acontecer um movimento. Eis que os ossos se... Não. Eis que se fez um reboliço. Algumas pessoas aqui, Deus vai agitar a tua vida. Está muito parada. Está muito calma. Gostei dessa palavra, repete. Te acostumar. Você se conformou com as coisas. E ele disse que quando ele começa a profetizar, o mover começa a acontecer. A agitação, muitas vezes, sabe? Sabe o que isso quer dizer? Quando você começar a orar, vai ouvir muitas palavras. Muito zum. Muita fofoca. Por quê? Porque Deus está movendo as coisas. E a corrente aqui, a corrente aqui. Quando começa a movimentar, as pessoas vão querer saber. Nós
estaria? Quem está me mexendo? Quem está mexendo o nosso prisioneiro? Posso te dar um conselho? Não se leva pela agitação das pessoas. Eles vão levantar, vão falar, vão acusar, vão queixar, vão fazer de tudo para te distrair. Eu sou cheio, a agitação não me apanha mais. É necessário você conhecer como é que o mundo das trevas trabalha. Sabe, quando Deus te revelar, as pessoas perguntam, mas por que só vem visão de demônios? Por que só vem visão de coisas estranhas? É para você aprender como é que os teus inimigos trabalham. Porque quando eu conheço a tática do meu inimigo, eu sei como vou me defender, como vou se preparar para o ataque. Aleluia. Vai haver muita agitação. Até de pessoas que você podia procurar. O inimigo, porque a Bíblia diz que não lutamos contra quem? Contra a carne nem o sangue. Mas a nossa luta é espiritual. O espiritual é capaz de usar até tua esposa ou teu marido para te agitar. Sabe o que você tem que ser? Nós falamos dos dons. Quem lembra o dom de discernimento de espíritos? Quando eu ter discernimento, eu saber, esse não é meu marido que está fazendo isso. É Satanás. É Satanás. É Satanás. Para trás de mim. Esse não é meu filho que está fazendo isso. É o diabo que quer me parar. Mas também você não vai conseguir me parar. Começar a agitação. Quando você começar a se entregar, você vai ver que a fúria do inimigo vai se levantar. Ele vai querer fechar algumas coisas, vai querer apertar outras, vai querer te tirar o foco, a concentração. Algumas coisas vão começar a acontecer de errado na tua vida. Você está se perguntando, mas eu comecei a orar forte. Como é que as coisas parecem que estão a piorar? Como é que as coisas parecem que, tipo, só fiz mal de orar? Não fizeste mal. A libertação para acontecer, ela mexe, ela agita. Depois da agitação, vem a calmaria. Quando você corta a cabeça da serpente, ela morre na hora. O que mexe? A cauda começa a mexer. Porque a cabeça já foi cortada. Aquela cauda pode te fazer ter medo. Mas como é que eu já cortei? Está a viver, não. É só um movimento para te assustar. Eu sou do Espírito. Não me assusto mais com qualquer coisa. Aleluia. E os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Aleluia. Deus já não está falando nada. É só o profeta que está vendo está falando. É isso que acontece. Deus espera a tua reação, a tua atitude. Porque tudo Ele já te deu. A palavra, o poder, a autoridade, a graça, a unção está sobre ti. Agora, tens que usar. E quando o profeta usa isso, começa a ver as coisas acontecerem. Osso com osso se juntaram, começaram a formar esqueleto. Quando eu começo a orar, posso não estar vendo nada, mas alguma coisa está acontecendo. O que estava lá longe, o que estava morto, começa a
ganhar. Mas nem sempre vai acontecer na mesma hora. Há orações que você vai orar hoje. O Espírito já aconteceu. Mas na carne pode levar um tempo. E sabe qual é o segredo? Espera no Senhor. Não se desestabiliza. Não se atrapalha. Não se deixa morrer a tua fé. Porque as coisas vão acontecer agora. Mas para você ver, vai levar um pouquinho de tempo. Não se preocupa. Porque nunca é tarde. Para o Senhor é sempre na hora certa, no momento exato, no dia exato. Aleluia. Deus volta a falar com ele. Versículo 9. E ele me disse ainda. Não, versículo 8 ainda. E eu olhei, e eis que vieram veias, nervos sobre eles, e a carne cresceu. Sabe o que nós podemos aprender aqui? Imagina o que nós estamos a falar com a vida de alguém. Eu me converto ao Senhor. Eu me entrego a Deus. Deus vai fazer um processo de transformação. Porque eu estava separado. Eu não conhecia Deus. Eu era afastado. Parte lá, parte cá. Quando eu entro na presença, Deus começa a juntar os pedaços. Deus começa a contar a minha vida. Não para viver mais segundo o pensamento das pessoas. Agora, para viver segundo a vontade do Espírito. Primeiro os ossos se juntam. Agora começa a crescer carne. Depois. E a carne cresceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. É assim que nós estamos muito. Estamos a viver, estamos a orar, estamos a fazer de tudo, mas com o dono do céu e da terra ainda não estamos assim. Já era uma estrutura de pessoas. Você já podia olhar para um osso e dizer, oh, esse era o fulano, mas ainda estava dormindo. Você podia olhar para o outro e dizer, não, esse é o tio fulano que morreu há muito tempo, mas ainda não tinha espírito, ainda era carnal, ainda não conhecia a intimidade do Senhor, ainda não estava dentro da glória. Mas tinha corpo, já tinha um rosto. Você podia olhar para ele e reconhecer ele, mas ainda não tinha o espírito. O que o Senhor fala? Versículo 9. E ele me disse ainda: profetiza ao espírito. Aleluia. Profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E fala ao Espírito. Assim diz Senhor Deus, Espírito, venha dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Está dizendo, derramou sobre nós o Espírito. Fala, estes homens que não têm vida, diga ao Espírito Santo, vem dos quatro ventos e entra nele. Quando ele entrar, quem já experimentou ser cheio do Espírito aqui? Já teve uma experiência com o Espírito Santo? É algo que não se explica. O meu corpo já não está reagindo. Quero falar, obrigado, mas o
obrigado, não sai. Não sei se pulo, se caio, se danço, só sei que o corpo parece que já não é meu. Porque o Espírito Santo é assim. É como uma força, é como uma corrente elétrica no corpo do homem. E o homem não pode suportar essa glória. É pesada demais. Por isso é que Deus está dizendo: filho do homem, peça o Espírito de Deus, para que o teu Espírito e o Espírito do Senhor sejam um só. E quando vão se tornar um, você terá facilidade de acender a glória. E na glória, se eu sou um, há coisas que não vou precisar gritar. Sabe? Você já deu conta? Quando é uma pessoa, ele diz: em nome de Jesus, o espírito maligno sai. O espírito vai sair sem confusão. Mas quando vir uma outra pessoa, sai, até o espírito ainda te ofende. Até o espírito daquele não está contigo. Sabe? Quando o teu espírito e o Espírito do Senhor se ajuntam, não é pela tua voz, mas é por aquele que está aqui dentro. Ele não vai ter medo de ti, mas medo daquele que ele está dentro de ti. Sabe, o problema não vai fugir você, vai fugir aquele que está aqui dentro. Por isso que ele está dizendo: sopra, profetiza, para que o Espírito possa soprar. Para que quando soprar, o Deus ele diz, no mesmo versículo, assim diz o Senhor: o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes homens mortos. Para quê? Para que vivam. Porque muitos estão mortos. Muitos estão mortos e não sabem que estão mortos. A vida não consegue seguir do jeito que Deus preparou. Tem corpo, tem a carne, mas não tem o Espírito de Deus. Tem corpo, consegue fazer algumas coisas, mas ainda está morto espiritualmente, porque o Espírito de Deus não se apossou dele. O profeta diz: e profetizei como ele me tinha ordenado. E entrou neles, e então entrou o Espírito neles, e viveram, e se puseram sobre os seus pés um exército grande e extremo. Sabe o propósito? No fim eles que se colocaram como exército. Dizem que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Não é só exército de anjos, exército de homens de Deus, mulheres de Deus, que estão na terra e impedem o mover dos inimigos nas nossas vidas. Quando o Espírito entrou neles, ganharam vida. Aqueles que eram nada, ossos, se tornaram soldados de Cristo. Se tornaram homens valentes, homens de pé, que vão fazer a segurança. Por isso é que o Espírito quer entrar na tua vida, porque você está muito fraco. Qualquer coisa te derruba, qualquer problema te bate. O Senhor está dizendo: soprarei o Espírito nele, e eles serão mulheres valentes, que quando se levantam para orar, o feitiço da família cai. Quando se levantam para orar, as panelas se quebram. Soprarei o Espírito neles, ainda que for só uma. Mas ele tem o Senhor dos exércitos. E o Senhor quer fazer soldados, homens e mulheres valentes, que quando vão se levantar, ninguém pode se colocar no teu caminho, porque você se levantou com o Espírito do Senhor. Aqueles que têm
Agora sabe, parte não depende de Deus. A tua parte é tua parte, parte de Deus é parte. Deus não vai orar no teu lugar. Deus não vai jejuar no teu lugar. Deus não vai se sacrificar no teu lugar. Deus não vai ler a Bíblia no teu lugar. Eu e você temos que buscar. Se queremos ser homens de Deus, mulheres de Deus, temos que reconhecer que eu tenho Deus e eu tenho que me aproximar dele. Deus não vai fazer a minha parte. Profeta, vem, fica aqui. Olha o problema. Agora declara sobre o problema. O que ele estava a declarar? O Senhor estava a cumprir a sua palavra. O que ele estava a profetizar? Deus estava fazendo acontecer. É a mesma coisa que ele quer fazer na tua vida. Você é aquele que diz: tenho muitos inimigos, me combatem até na igreja, até os meus próprios irmãos me combatem. Eu não quero que você seja chorão, chorão. Eu quero que você seja soldado. Aleluia. Não quero que você seja chorão. Eu quero ressuscitar para formar um exército. Será que tem alguém aqui que quer ser soldado? O soldado vigia. O soldado que é o Espírito Santo que vai te conduzir. Até para orar em coisas que você nunca orou na tua vida. Até para falar coisas que você nunca falou na tua vida. O Espírito Santo, ele é o intercessor da igreja. Então ele intercede por nós. Através de nós, ele intercede para outras pessoas e para nós também. Ora, se é o Espírito que está intercedendo por ti, qual é o medo que você tem? Há pessoas que, quando começam a orar, se visto qualquer coisa, ou se, por exemplo, orou para alguém ou para uma coisa, e de noite, sabe, o inimigo é brincalhão. Sempre que vir orar para uma coisa, ele vai vir no teu sonho, na tua visão, no teu espírito, vai te colocar um medo. Eu vou mais orar por isso. Já vieram me atacar aqui. Fora mais, não, fora mais. É tudo ameaça, não tem nada. Eu até gosto. Porque o vosso ataque vai fazer orar mais. Quanto mais você vir no apertar, se eu de noite não estava orando, vou ter que orar, porque a glória tem que descer e eles têm que ver quem é o meu Deus. Então, quando eu estou a orar em espírito, mas o que é orar em espírito? É deixar Deus te conduzir. Quando você for para orar, não tenha pressa de falar muita coisa. Enche primeiro a tua vida. Deixa ele se introduzir, entrar. Porque você está apressado para pedir uma coisa, ele quer te levar noutra direção. O que já aconteceu com ele? Quer orar acerca de uma bênção, mas não estou a conseguir orar sobre isso. O Espírito está me levando para orar para outra coisa que se calhar não tem nada a ver comigo. O Espírito Santo. Eu preciso deixar ele conduzir. Porque ele sabe as profundezas de Deus. Ele conhece o mundo espiritual melhor do que eu. Ele conhece as coisas que estão me rodeando. Ele conhece o coração daqueles que estão comigo.
coisa, eu não vou reclamar. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não estou a ver, mas ele está a ver. Creio que foi na terça-feira, no culto na intercessão. A intercessão estava a decorrer e depois, de repente, o Espírito Santo começa a pedir para nós orar para algumas coisas. E no fim, ele veio para orarmos por um irmão. Nós olhamos, mas o irmão não é nem daqui. Por que vamos orar por ele? Afinal, nós não sabíamos. O Espírito já viu. Afinal, o irmão já tinha sofrido um acidente e precisava de oração. E quando eu o Espírito, as coisas se tornam mais fáceis. Você vai orar, tu orar por isso, tu orar por aquilo, mas o Espírito te dá orações exatas e necessárias naquela hora. O Espírito não te leva a orar à toa. Ele te leva a orar exatamente para o que ele precisa. Mesmo que você está orando em língua, não estás a orar à toa. Estás a orar para um propósito que Deus está fazendo. O Espírito Santo não te leva a orar à toa, não. Não sei que temos que orar. Já não tenho nada para orar. Começo a inventar, não. Vou orar ainda por isso. Mas o Espírito não faz isso. Ele te leva para aquilo que é necessário. Por isso é que nós devemos permitir que seja Ele, não eu. Seja Ele a conduzir a minha oração. Porque Paulo disse assim: nós não sabemos orar, mas Ele ora por nós. Ele nos leva a orar exatamente para aquilo que Ele quer nos levar. Deus quer fazer. Eu e você soldados. Eu vi primeiramente eu vi vários cemitérios. As portas se abrirem automaticamente. De repente, quando o pastor nos dava o sujeito, dizia para nós orar assim que as correntes se arrebentam. Todos quantos estão mortos, que eles possam sair. Amém? Onde eles estavam. Eu via os cemitérios, as portas a se abrir. Eu via esse cemitério aqui do Camama. Inclusive cemitério também do Congo. Eu via muita gente amarrada naquelas árvores que ficam dentro dos cemitérios. Do Camama e lá também, no cemitério do Congo. Eu via espírito de muita gente amarrada. Pessoas estão aqui, mesmo aqui. Fisicamente tu estás aqui, mas o teu espírito está lá amarrado. E quando eu via isso, eu via os cemitérios a se abrir. De repente, os fios que os espíritos estavam amarrados nas árvores, estavam amarrados, acorrentados. De repente eu não via ninguém, nem anjo. De repente eu via as correntes a se arrebentarem, os fios a se arrebentarem. Eu via os espíritos a saírem. E cada vez que eu via os espíritos a saírem do cemitério para voltar nos seus corpos, eu via engarrafamento nas estradas aqui no Camama. Eu via todos a procurar os seus corpos de cada lado. E os espíritos eu via voltar aqui nos seus corpos. E daí eu via túmulos abrirem. Eu via pessoas. Amém? Amém. Os túmulos a se abrirem. Pessoas a saírem, espíritos a sair. Depois me mostrou no mar. Eu via alianças. Eu via pessoas até no mar, espíritos a saírem. Até eu via os espíritos das pessoas dentro da jiboia. Eu só via a jiboia no meio da floresta. A boca se abria assim, tipo um livro. E eu via os espíritos
das jiboias. Outros saíam dentro das florestas, das árvores. E outros eu vi até na fosse, outras pessoas amarradas na fosse. Eu vi o espírito de muita gente a sair. Inclusive no Congo, aí mesmo que eu vi mesmo. Muita gente que está aqui, congolesa. Lá, você fisicamente está aqui, mas espiritualmente era muito forte. Depois daí, o Espírito Santo me mostrou. O Espírito Santo está aqui no corpo das pessoas. Mas ele disse para dar um recado ao povo. E ele disse assim: já que eu voltei, Espírito de todos que estavam amarrados, até as nossas bênções, casa, carro, muita gente. Eu vi as pessoas que perderam seus carros, suas casas, suas viagens, principalmente as pessoas que viajam com suas viagens, se apoderam das suas bênçãos, voltam das suas bênçãos. Você vê essa pessoa que era baixa, de repente fica assim, próspera, é tua bênção que ele colocou para prosperar. Eu vi essas pessoas a me envolver, E daí quando eu via isso, eu via todos os demônios, principados, até potestades, o próprio Lúcifer. Os demônios fugiam às casas de cada irmão que estão aqui. Ligavam as casas. Todos que estão aqui. Eu confirmei, essa pregação foi muito forte. E quando eu vi isso, eu via todos os espíritos, demônios, a ficar só num lado com Satanás. E eles olhavam todos nós de longe. E eles falavam, esses estão totalmente poderosos. Já não dá para nós voltar. E o recado do Espírito Santo, ele disse: eu já libertei todos os mas fala para eles, a chave para não voltar nessa vida é andar na santidade. Ele me mostrava pessoas libertas, mas voltavam na vida que eles levavam. E ele fala para eles para não voltarem, para andarem na santidade. É isso que o Espírito Santo me disse. Ele me disse na vez passada, ou seja, nos meses passados. Ele disse que ele deixou. Falou sobre os irmãos, as irmãs que não trabalham, não têm alimentos em casa, que vivem mesmo mal. E ele disse que todos quantos têm possibilidade para poderem ajudar essas pessoas. E disse mais que ele também disse para abrirem uma única caixa aqui na casa dele. Isso vai poder ajudar no terreno futuro da igreja e aos nossos irmãos que se encontram nos presídios, nos hospitais, na maternidade, amém, os meninos da rua, os que não têm alimentos e os que não têm abrigo. Ele disse isso para dizer ao povo: essa vai ser uma única caixa para duas essas coisas, para o terreno da igreja e para ajudar os necessitados, os que se encontram nos presídios, os meninos da rua. Amém. Ele disse também para dizer, ele disse assim: há irmãos que estão aqui dentro da igreja que querem ajudar os nossos irmãos necessitados, mas não têm tempo. Ele disse: a tua contribuição vai ajudar e ele vai te abençoar poderosamente. E ele disse: essa caixa é para abrir mesmo hoje. Ele disse: já passou 3 meses. Amém. Ele disse: hoje.
E ele disse o preço, ele disse 500, não importa quem for, criança como mais velho. 500, ele disse 500. E ele disse, quando vai chegar no bom nível, vai se abrir mesmo assim, pleno domingo, ele vai ordenar que os protocolos contem esse dinheiro na vossa frente. E ele disse que vai dar ideias e também os irmãos também vão poder dar. Quantos sacos de arroz vão poder comprar caixa de massa para ajudar os nossos próximos. E o dinheiro que vai ser necessário para comprar o terreno da igreja. Ele disse que todos vão ter conhecimento. Não vai ter roubo. Ele disse que essa caixa vai se abrir hoje. Ninguém vai abrir para contar. Esse dinheiro vai permanecer até o dia que ele dizer abre. Só assim ele disse, nem o pastor vai abrir, nem eu, ninguém, nem a tesoureira, a irmã Sandra, ninguém. Vai permanecer mesmo assim. Vai começar hoje. Até o dia que ele mandar para abrir. E ele disse, vai ser num dia de domingo. E todos vão poder ver o que vai estar aí dentro da caixa, para todo mundo ver. Amém. E ele disse que essa caixa vai ter cadeados. É que eu falei para ele, pai, não temos caixa. Ele disse, já vai há 3 meses que isso passou. Não se preocupamos em criar ou mandar fazer uma caixa com cadeado. Ele disse, não vai esperar ninguém. Vai começar hoje. E o dinheiro que vai se colocar amém? Nesse balaio. Ninguém também vai mexer. Até que fazerem a caixa, o dinheiro que vai estar nesse balaio vai ser colocado lá. Só vai ser aberto quando ele mandar, quando ele ordenar. Nem o pastor, ninguém vai ordenar para abrir. Só ele. Vai ser no dia de domingo, todo mundo vai ver o que vai estar lá dentro. Assim diz o Senhor Jesus.